Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre alimentação saudável e as principais dúvidas sobre o tema. Vamos também apresentar várias dicas para você aplicar no seu dia a dia. Então, vamos lá! Você sabia que o filé de frango empanado e o nuggets não são a mesma preparação? O filé de frango empanado normalmente é uma preparação feita em casa, com ingredientes naturais. Pode levar temperos, ervas, especiarias, como cebola, alho, cebolinha, pimenta do reino moída, páprica e cúrcuma. Já o nuggets é uma opção que contém muitos ingredientes ultraprocessados e diversos aditivos prejudiciais à saúde, e que possui uma quantidade muito inferior de um alimento in natura em sua composição. Aqui vai uma dica. Você pode empanar o filé de frango com farinha de coco, farinha de aveia ou farinha de linhaça. Elas são substituições saudáveis e diferentes para a preparação no dia a dia. E o pão de queijo? Você sabia que o que compramos no mercado é um alimento ultraprocessado? Sim, ele tem em sua composição muitos aditivos e conservantes. Se considerarmos que esse tipo de alimento não deve ser consumido diariamente, o ideal, pensando em uma alimentação mais saudável, seria consumir o pão de queijo feito em casa, a partir de uma receita caseira. Assim, podemos utilizar alimentos in natura para fazer essa receita. Compartilhamos aqui uma receita bem fácil e saborosa de pão de queijo caseiro. Os ingredientes são: uma xícara de leite, meia xícara de óleo, meia colher de sopa rasa de sal, 500 gramas de polvilho doce, 2 ovos, uma xícara e meia de queijo ralado, meia cura. Depois de separar todos esses ingredientes, precisamos escaldar o polvilho. Para isso, misture o leite, o óleo e o sal e leve ao fogo alto. Quando levantar fervura, despeje essa mistura sobre o polvilho, previamente colocado numa vasilha. Mexa bem para que o polvilho dissolva. Em seguida, acrescente os ovos, um a um, sempre mexendo com a colher. Junte o queijo ralado e misture com as mãos até que a massa não grude. Sove a massa sobre uma superfície enfarinhada até que ela fique homogênea e macia. Em seguida, enrole pequenas porções e leve para assar. Agora falaremos sobre a água. Você sabe como ela é importante para o nosso organismo? Assim como os animais e as plantas precisam de água para sobreviver, o nosso corpo é composto por mais de 70% de água, ou seja, todos os nossos órgãos e funções necessitam de água para funcionar adequadamente. Caso seja difícil você tomar a água pura, uma estratégia a se seguir é adicionar alguma fruta picadas ou gotas de limão ou laranja. Você sabe a diferença de suco em pó e suco de fruta? Bom, para fazer o suco de fruta é utilizada a própria fruta, sem adicionar corantes, essências e outros aditivos. Já no suco em pó,
é utilizada uma quantidade muito pequena de fruta in natura. Sendo assim, os ingredientes, em sua maioria, são açúcar, corantes e essência. Por isso, não é benefício para a saúde ser consumido frequentemente. Suco de caixinha e o suco de fruta são a mesma coisa? O suco feito na hora, ou seja, suco natural, é feito com a própria fruta. Já o suco de caixinha, que contém aditivos, açúcares, conservantes, entre outros ingredientes que não conhecemos, contém pouca quantidade de fruta. E na casca, normalmente tem uma maior concentração de vitaminas. Então, quando bem higienizadas, elas podem sim ser utilizadas para fazer sucos, vitaminas, entre outras receitas. Agora, muito importante, o glúten é prejudicial apenas para a saúde de quem tem intolerância ou alergia, podendo ser consumido normalmente por pessoas que não têm essas condições. A OMS aponta como saudável o consumo de 250 gramas de pão integral por dia. Outro ingrediente que gera muitas dúvidas é o leite. Ele é mesmo prejudicial para a saúde? Bom, o leite de vaca é prejudicial para a saúde apenas para quem tem intolerância ou alergia, podendo então ser consumido normalmente por pessoas que não têm essas condições. A lactose é um carboidrato que dá gosto adocicado ao leite de origem animal. Essa molécula é transformada em energia pelo nosso organismo para abastecer nossas células. Ingerir leite nas diferentes fases da vida contribui para o desenvolvimento tanto físico quanto intelectual. No caso das crianças, até 6 anos de idade, o cálcio presente na composição do leite participa na formação dos ossos e dentes. Na adolescência, ao fortalecer os ossos que estão sendo formados até aproximadamente os 30 anos de idade, o consumo previne a osteoporose do futuro. Depois dos 30 anos de idade, há uma perda natural de cálcio, e para a manutenção da vida saudável, é necessário ter uma alimentação rica neste nutriente. Será que existe algum tipo de açúcar mais saudável? Em grande quantidade, nenhum tipo de açúcar faz bem para a nossa saúde. Então, o ideal é evitar grandes quantidades, independentemente do tipo. Veremos aqui a comparação calórica entre alguns tipos e percebam que em 5 gramas de açúcar orgânico, mascavo e refinado, possui a mesma quantidade de caloria. O salgadinho é feito de milho, então é saudável? Bom, o salgadinho é feito com milho, porém os ingredientes acrescentados, como alto teor de sal, corantes, acidulantes, entre outros, o tornam um alimento ultraprocessado. Sendo assim, não deve ser consumido diariamente. Mas temos outras opções que podem ser feitas em casa e são mais saudáveis. Uma receita para você utilizar no dia a dia, como o salgadinho caseiro. Você vai precisar das seguintes quantidades e ingredientes: 2 xícaras de farinha de milho amarela, 1 xícara de água,
meia colher de sopa de manteiga, meia colher de chá de sal e uma colher de chá de fermento químico, o que usamos no bolo. Para preparar, em uma tigela, coloque a farinha de milho, a manteiga, o sal e o fermento. Depois, misture bem. Adicione a água e amasse com as mãos, até obter uma massa homogênea e macia, que não grude nas mãos. Modele essa massa, formando bolinhas e apertando com o dedo. Coloque no cesto da air fryer, um ao lado do outro, por 10 a 12 minutos em 200 graus Celsius. A salsicha e linguiça são carnes, então pode comer todos os dias? Será? A linguiça e a salsicha são do grupo de embutidos, contendo alta concentração de sal, acidulantes, conservantes, corante e outros ingredientes que não conhecemos. São alimentos ultraprocessados e não é indicado consumir frequentemente. Uma curiosidade: os embutidos possuem altas quantidades de gordura, sódio e outros aditivos, como nitritos e nitratos. Essas substâncias estão relacionadas ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivas, diabetes tipo 2 e vários tipos de câncer. Você sabia que para o alimento ser considerado grelhado, não podemos adicionar gorduras, ou seja, nenhum tipo de óleo? Sendo assim, os alimentos grelhados são considerados saudáveis. Os alimentos podem ser consumidos com casca? Na maioria das vezes, podemos sim usar a casca dos alimentos para compor uma receita, ou até mesmo fazer outras receitas com elas, desde que sejam higienizadas corretamente. Aqui vai mais uma receita. Que tal uma cocadinha de abóbora com chuchu? Você vai precisar de uma xícara de chá de abóbora com casca cozida e amassada, um chuchu com casca, ralado e espremido. Precisa tirar o miolo branco. 200 gramas de coco ralado grosso, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, meia xícara de chá de açúcar e meia xícara de chá de água. Para preparar, misture todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio. Mexa até secar toda a água e quando começar a desgrudar da panela, desligue o fogo. Comece a moldar as cocadas com o auxílio de 2 colheres de sopa. Espere esfriar e sirva. Uma dica muito valiosa: você sabia que os legumes podem ser cozidos ou amassados juntos? Sim, os legumes podem ser cozidos juntos e assim formar receitas novas e até mesmo compor uma refeição. Uma opção é selecionar alguns legumes de sua preferência, cortá-los, colocar em uma assadeira e deixar assar em fogo baixo. Você sabia que é possível ter uma alimentação saudável com preços acessíveis? Fazer pesquisas em mercados, feiras e sacolões ajuda a encontrar preços mais acessíveis. Além disso, comprar por sazonalidade, digo, aproveitar a época de cada alimento, ajuda também
quando o assunto é preço. A Associação Prato Cheio possui um e-book completo com várias dicas sobre o assunto. Você pode também consultar outras plataformas e aplicativos que são capazes de nos ajudar tanto na economia como na redução do desperdício. Deixamos aqui um link para o acesso de nosso e-book. O ovo é um alimento muito versátil, mas qual é a quantidade adequada de ovos por dia? Não existe uma quantidade adequada de ovos por dia. Tudo depende da refeição geral diária. Porém, cerca de 3 unidades de ovos diárias não geram nenhuma consequência negativa. Uma dupla clássica e saudável na alimentação da maioria dos brasileiros. Você sabia que o Guia Alimentar recomenda fazer o consumo de arroz e feijão diariamente? Ingredientes de um prato típico da cozinha brasileira. O arroz e o feijão formam uma importante combinação que fornece todos os aminoácidos essenciais para o nosso organismo. O arroz e o feijão formam um prato base que juntos se completam. Porém, como qualquer outro alimento, deve ser consumido em quantidades adequadas. É muito importante ressaltar que cada fase da vida tem suas necessidades nutricionais diferentes e devem ser acompanhadas por um profissional. Cada pessoa está em uma fase específica em relação ao seu momento da vida. As crianças, adolescentes, adultos, grávidas e idosos. E para cada momento existe uma necessidade de nutrientes diferentes. E sobre o azeite? Temos no mercado algumas opções, como o comum e o extra virgem. Quando devo usar cada tipo? Você sabe? O azeite, quando aquecido e passado por altas temperaturas, juntamente com os alimentos, pode perder suas propriedades benéficas. Por isso, o ideal é usar ele depois de refogar os alimentos, ou usar em saladas. Para refogar, prefira o óleo de soja. E por falar em salada, você sabe como armazenar as frutas, legumes e verduras corretamente? As folhas de alface, couve, rúcula e hortelã são alimentos sensíveis e estragam ou murcham mais facilmente. Então, para que elas durem mais tempo na geladeira, é importante guardá-las secas e não úmidas ou molhadas. Para armazenar corretamente as frutas, verduras e os legumes, uma boa opção é armazená-los na parte inferior da geladeira. Nesse local, as temperaturas não são tão baixas quanto na parte superior e vai ajudar a ter elas por mais tempo. Aqui estão as referências usadas na elaboração dessa aula. É isso, pessoal! Esperamos que essas dicas ajudem a todos na construção de hábitos alimentares mais saudáveis. Até a próxima!